o fisioterapeuta que atendeu, né? Então, hoje, com os meus pacientes, independente de quem me contratou e da casa que me contratou, vamos fazer, eu vejo, tal, sei mais ou menos o diagnóstico, aí eu vou, comando vacuômetro, tem fita métrica. Não, eles falam que a minha mala é a mala do mágico. Eu sai só vou tudo. tirando os coelhos, porque tem de tudo um pouco. E aí, olha, e entender que avaliação, raramente você conclui em um dia. Imagina. Sim, você vai É complementando muito difícil. ela. Então, aí eu falo, ó, hoje a gente vai fazer o teste de caminhada de 6 minutos, eu faço as outras avaliações e tal. A manovacometria, o teste pra gente ver como é que tá a força de musculatura respiratória, eu farei amanhã ou na próxima sessão, porque hoje você já tá cansada, então Sim, vai alterar, E aí né? até a questão do horário, eu procuro ajustar, porque eu preciso entender se aquele paciente ele produz mais de manhã, se ele produz mais à É tarde, um se ele paciente produz mais... ansioso, se você vai poder falar que você vai fazer ou não, Exatamente. né? E aí, pegando mais uma vez, Ju, eu acho que tá corretíssimo isso, pegando mais uma vez, hoje a gente fala, né, assim, eu tenho os meus materiais, assim, então, meu carro é um pronto-socorro, praticamente, né? Mas, às vezes eu escuto, mas eu não ganho pra isso, pra ter esses materiais. Ok, eu também não ganhava pra isso. Eu fiz acontecer. Então, dá pra você atender com as suas mãos. Não, Você tem que sim, tocar no paciente. Esses dias eu cheguei com a Exatamente. cama elástica, com step, não sei o que. Aí eles, não, até isso, pelo amor de Deus. E aí eles deram risada, eles falam, meu, incrível. Aí hoje até, nossa, eu dei muita risada, porque eu atendo a mulher e o marido. Aí eu tava com um fazendo uma coisa, o outro tava no ciclo ergômetro, aí eu escutei o filho falando assim... E naquela tabelinha lá, quanto é que tá o cansaço? Na escala de Mohs. Aí a mãe, que até então... Isso, agora eu já sei, obviamente, que eu já sei qual que é a especialidade dela. Mas até então eu só sabia que ela era médica, a minha paciente. Quando eu cheguei pra fazer os testes com ela, a avaliação, que eu fiz tudo, depois do primeiro dia, no segundo dia eu lá, bonitinha, com a minha escala de bordo, quanto que tá? E o oxímetro, e aferindo pressão, e não sei o quê, quanto é que dá? Aí ela, nossa, essa escalinha é tão familiar pra mim. Oi? Cardio. Aí ela, eu trabalhei um tempo, né? Eu fazia teste ergométrico, quer dizer, a gente sabe que pela literatura, depois do teste ergométrico, para capacidade funcional, é o teste de caminhada de 6 minutos. Se eu quero funcionalidade, se eu quero mensurar quanto que eu ganhei com esse paciente, e se eu não faço nada disso com ela? Fica uma coisa tão rasa, tão superficial, né? Então, assim, eu falo, você tá vendo como é importante você trabalhar bem para qualquer paciente? Não é assim, ai meu Deus, eu vou atender Só um médico. porque Aí eu vou atender um fulano. Aí eu vou... Não, pelo amor de Deus, você vai atender o paciente, Sim, entendeu? exatamente. Aí fica aquelas frases clichê, o paciente é o amor de alguém. Gente, vamos levar a sério, ele é o amor de alguém, realmente, e por isso eu irei atender adequadamente. Com o meu melhor, com né? o meu Oferecendo o meu profissionalismo. E, Lô, o que você falou de material. Esses dias eu fui, até me perguntaram esses dias, professora, aonde você compra os seus materiais? Aí eu falei. Esses dias eu fui numa das lojas que eu sempre comprei, foi eu e a minha mãe. Quando eu comecei a ver o valor das coisas que eu já tenho, eu olhei pra ela e falei assim, eu tenho uma pequena fortuna no porta-malas. Então assim, porque um halter não é menos do que R$25, um halterzinho, né, de 1 quilo. Você não vai trabalhar com seu paciente o resto da vida com 1 quilo. Sim. Você não vai ficar A dando quantidade um saco de arroz materiais pra ele, você indo lá. Círculo ergômetro. Sim. Não, e gente, fora que os preços Aumentaram de uma forma Então eu lembro que eu comprei o meu abrupta. step por 300 e pouco, R$300. Agora o step tá 400 e pouco, R$500. Sim. Então tá aumentando, né? Então assim, peraí, mas para que eu tenha esse material, só que isso desde de recém-formado eu sempre tive em mente. Para que eu atenda ao meu paciente, eu preciso ter as minhas ferramentas. Sim. E acho que isso eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe sempre trabalhou com festa, com bolo, com doce, eu aprendi com os meus pais. Ela sempre teve o maquinário dela
e ela nunca fez diferença de cliente, né? Porque aquele Certo. cliente era mais top, que ela colocava um morango a mais no bolo. Não, era todo mundo igual, tava todo mundo pagando, tava Padronizado. né? Era padronizado, exatamente. Essa é a E ela tinha diferença um também, maquinário né, meninas? Porque conforme você vai criando a sua clientela dos pacientes particulares, os médicos colaboradores, parceiros, você vai tendo uma condição de se estruturar melhor para o atendimento. Exatamente. E de oferecer algo a mais. E a gente percebe que o mundo do home care, convênios, operadoras, realmente, né, o que o profissional recebe, ele se mantém na vida dele. Ele não consegue investir em adquirir materiais. Mesmo porque quando a gente contrata o profissional para o atendimento de home care, né, de formas de operadoras e home care, a gente normalmente não pede para o profissional levar nada, porque você não imagina que aquele profissional tenha material. E alguns né? até assim, no começo, se o meio de se locomover por meios de transportes públicos. público, né? Então não dá para ficar Isso. levando uma mala imensa. Mas essa diferença que a gente precisa entender. De sim. atendimento fisioterapêutico domiciliar Particular. e de home care. Então, assim, uma coisa a gente tem que deixar muito claro. Então, tanto eu quanto a Ju, a gente está falando aqui de atendimento particular, mas tanto eu quanto ela viemos aonde a gente não tinha nenhum oxímetro. Sim. Né? E foi construindo a caminhada, né, da Exatamente. profissão. Gostou desse corte? Assista o podcast completo. Se inscreve aí no canal Larissa Reis Físio. Ajude a gente a ter mais alcance, a compartilhar conhecimento com outros profissionais. E comente, escreva pra gente, dê novos temas, dúvidas que vocês queiram que a gente faça novos podcasts. Deus abençoe, queridos. Um grande beijo.